o vosso coração. Ou seja, não deixe o seu coração demasiadamente preocupado, ansioso, né? Então ele diz, não se turbe, significa também que é responsabilidade sua, é vontade sua não deixar o seu coração se turbar. Não é só pedindo oração, não. Ó pastor, ó irmão, ora pelo meu coração, não. A gente pode orar, faz parte. Mas você tem que querer, é questão volitiva. Você, Pedrão, você tem que dizer para o seu coração, se aquiete, coração, se acalme, né? A situação está difícil, falta dinheiro, é enfermidade, e esse negócio de enfermidade é chato, né? Você fica muito tempo sem ir no médico, aí você vai no médico e ele pede exame, aí quando você faz o exame, ele pega o exame e olha os seus exames e já fala, quando o médico fala assim, né, tem problema. Aí ele vai olhando, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, e isso aqui, né? Aí o negócio fica feio. E quando você faz um monte de exame, leva para o médico e o médico olha os exames e fala, não, vai ter que fazer mais alguns. Aí é esse negócio de mais alguns, né? É complicado. Então, aí tudo isso, aí você liga a televisão, Covid, aí você vai no Facebook, amigo seu doente, né? Parente doente, vai no grupo do WhatsApp, né? Primo doente, tio doente, vô doente, pai doente, né? E quando morre alguém, né? E aí tudo isso é crise, é vírus, é falta de dinheiro, desemprego, né? Vendedor não vende, não ganha comissão, não vendeu, não ganhou comissão, o boleto chegou, tem que pagar boleto, né? Complicado. Aí vem ansiedade, não dorme direito, vem depressão, né? Vem crises e um monte de coisa, além dos nossos próprios pecados que vêm sobre nós, que são responsabilidades nossas e que nos tira o vigor, né? A paz, a alegria, pecados conscientes, pecados inconscientes, pecados domésticos que a gente domestica, né? E cuida deles há anos e anos, o mesmo pecado que você dá ração para ele, dá banho nele, limpa ele, remodela ele, né? Reveste o pecado de outra forma, coisas assim, nossa, que a gente vai fazendo. E tudo isso turba o nosso coração. Não é verdade? Vamos parar um pouco e olhar o quanto o nosso coração tem sido turbado por nós mesmos. Mas aí vem Jesus nesse texto e diz, olha, não se turbe o vosso coração. É responsabilidade nossa. Está ao nosso alcance não deixar o coração se turbar ou se conturbar. Nós temos que querer isso. E Ele já nos deu os recursos para que nós tratemos o nosso coração e não deixemos ele se conturbar. E o principal recurso que Ele mostra para nós aqui, para não turbar o nosso coração, é fé. Ele diz aí, credes em Deus, crede também em mim. Crê no Pai, crê no Filho. É o melhor recurso para vencer a conturbação, o sofrimento desnecessário do nosso coração. Fé, crer. Crer em Deus, no Pai e crer no Filho.
E isso é joia, porque quando eu creio no Pai e sei quem é o Pai, e eu sei qual é a vontade do Pai, quando eu tenho intimidade com o Pai, eu sei que Ele é o Criador, Ele é soberano, como nós cantamos, Ele é o Senhor absoluto, e Ele é quem criou todas as conexões nesse mundo. Ele tem as conexões da enfermidade com a saúde, do bem com o mal, da guerra com a paz, da riqueza com a pobreza. Ele tem todas as conexões, Ele é o Criador de todas elas. E aí quando Ele diz, credes em Deus, crede também em mim, no Filho, e eu sei que o Filho é o responsável pela execução da vontade do Pai na terra, que o Pai confiou tudo ao Filho, e que o Filho se fez homem, e o Filho sabe muito bem o que é um coração humano, porque Ele se fez homem. Então eu preciso crer no Pai como o Criador, o sustentador, o dono das conexões, o responsável por tudo, e que para todas as conexões Ele deixou princípios, Ele deixou leis que estabelecem, que determinam, que governam estas conexões. As enfermidades têm controle, o caos tem controle, a dor tem controle, o sofrimento tem tempo, tem limite, tem controle, a idade tem controle, tudo tem controle. Ele criou leis, princípios para governar o caos, governar o pecado, governar o mal, governar tudo que existe na terra. Da mesma forma o bem, a paz, a alegria, Ele tem tudo isso, todas as conexões, e Ele então tem conexões, tem vontade, e Ele entregou tudo isso ao Filho, e Ele fez do Filho homem. Portanto eu tenho que crer no Pai, tenho que crer no Filho, porque o Filho é homem, Ele sabe as nossas limitações, a nossa fraqueza. Ele sabe exatamente como o nosso coração endurece, como o nosso coração anda em ansiedade, como o nosso coração é enganoso, é frágil, é inconstante. Ele sabe de tudo isso, Filho. Por isso Ele diz, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha aí, crê nos dois. É o melhor e o mais recomendado recurso para acalmar, tranquilizar o nosso coração. Oh, maravilha, eu gosto disso. Sabe o que faz a gente chegar em Moçambique depois de 8 anos? Crer no Pai, crer no Filho. Sabe o que faz a gente permanecer no campo missionário com malária, com doença, com falta de recurso, com batalha espiritual, com um monte de coisa? Crer no Pai, crer no Filho. Sabe o que sustenta o nosso casamento e as nossas diferenças? Crer no Pai, crer no Filho. Isso acalma o coração, não deixa o coração endurecer, nem se turbar. Sabe o que faz a gente caminhar na fé, não desistir da vida cristã nesse mundo conturbado? Crer no Pai, crer no Filho. Não no pastor, não na igreja, não na doutrina, não na instituição, mas crer no Pai, crer no Filho. Oh, maravilha! Então é responsabilidade nossa cuidar do nosso coração. E se Ele deu a nós essa responsabilidade, é porque Ele sabe que você pode, mas Ele também te deu o recurso. Crer no Pai, crer no Filho. Isso evita o coração conturbar-se. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Eu creio. É isso que tem cuidado do meu coração. É isso que tem cuidado do meu coração. Cara, para que ter medo de cirurgia? Deixa cortar lá o que precisar cortar. Corta aqui, corta ali. Pode cortar, vai para a cirurgia, vai se divertir lá, vai lá, deixa o médico brincar lá, vai, vamos lá. Quer cortar e corta. Pode operar aí, pode.
Pode operar aí. Meu coração está no Pai, está no Filho. Pode operar. Né? Eu fui no médico, né, pensando que estava tudo bem, aí a doutora mandou eu fazer aquele negócio de esteira, né? E eu fiz a esteira todinha, né? Ela acelerou e eu... E o suor descendo, e eu lá, e a enfermeira medindo a pressão, e eu lá, e tudo, e eu fiz a esteira, tudo, não senti dor no peito, não senti nada e tudo. Aí fui pegar o resultado lá. Ih, pastor, deu problema. Foi mesmo? Mas eu fiz a esteira pela primeira vez, até o final, venci a esteira. E eu, não, mas deu problema, pastor. Vamos fazer outro exame. Aí fez outro exame, aí acusou e tudo. Aí ela falou, você vai ter que fazer um cateterismo. Eu falei, nem... Né? Eu estava com poucos anos, né? 51, 52. Né? Pensando que a máquina aqui estava boa, né? Aí fiz lá a cintilografia e ela olhou lá, tá vendo aqui, pastor? Essa coisa aqui está entupindo aqui e tal, e a qualquer hora só pode ter um infarto. É mesmo, assim, e realmente a bichinha estava estreitinha assim. Aí ela falou, vamos ter que fazer um cateterismo e dependendo vai ter que pôr um stand. Eu falei, é mesmo, já vou ser biônico então? Ela vai... Aí saí do consultório e aí lembrei, né? Não se turbe o vosso, credes em Deus, crede também em mim. Uau! Se eu não crer no Deus, se eu não crer no Filho, o meu coração se turba. Aí a coisa fica ruim. Amém? Está entendendo? Aí ele continua aqui, aí ele diz assim, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Aqui ele não está preocupado com a morada, ele está dando aqui para nós a dimensão. E é interessante que é a primeira vez na Bíblia, e a única na Bíblia, que o céu é chamado de casa do meu pai. Né? Então João fala assim, na casa do meu pai, no céu, há muitas moradas. E olha aí, é pluralidade de morada. Eu não sei como vai ser isso, não tenho a mínima ideia. Mas ele está dizendo aqui que na casa do pai dele há muitas moradas, mas ele ele junta as moradas na casa do pai. Ou seja, você vai morar na casa do Pai. Na casa do Pai tem uma morada para cada um. Uau, já pensou? O negócio lá não é bagunçado, não é todo mundo junto, não. Igual casa de vó, né? Eu lembro quando eu era criança, a gente ia para a casa da avó, os netos dormiam tudo na sala, jogava aquela colchão lá, e os pais nos quartos, né? Mas os netos, tudo lá, eu dormia com o primo pondo o pé na minha cara, eu acordava numa posição, deitava noutra, né? E tudo, mas era a maior festa, né? Mas tudo na casa da avó. Agora aqui ele está dizendo, há muitas moradas na casa do meu pai. Então ele está dizendo que nós temos identidade, a nossa morada é na casa do Pai. E aí ele pega e diz para nós aí algo interessante, né? Que ele leia para mim o que ele diz logo depois disso. Na casa do meu pai há muitas. Aí o que vem depois? O que está escrito aí? Se assim não fosse ou não fora, se não fosse verdade isso, se não existisse isso, eu vou-lo teria dito. Uau, olha aí. Então, se ele está dizendo, é porque tem. Oh, maravilha, já pensou? Na casa do meu pai há muitas moradas, suficiente para todos os eleitos. Vocês lembram lá de Gênesis, quando Deus chama Abraão e diz que em Abraão seriam benditas, né, todas as nações e tudo, e ele vai começando, ele diz que
é Israel, que o povo de Deus é como areia no mar, estrela no céu. Já pensou? Olha o tanto de moradas, e todas na casa do Pai. E aí diz o texto que o Pai deu ao Filho a responsabilidade de informar a nós sobre isso. E aí ele diz: se não for assim, eu vou-lhe teria dito. Mas aí ele pega e diz assim, que o Pai também deu ao Filho a responsabilidade de preparar estas moradas. Olha o que ele diz agora: e eu, pois vou preparar-vos aonde? Nestas moradas que estão na casa do meu, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei, para que aonde eu estou, estejais vós também. Aí ele pega e traz outra informação. Ele está dizendo que ele recebeu do Pai a missão de preparar, que para preparar ele precisou ir, e que ele está não parado, ele está trabalhando o tempo todo para organizar, para preparar o teu lugar, do teu tamanho, com a tua digital, com a sua senha, é o seu cantinho, está entendendo? E ele está dizendo que quando ele concluir, ou seja, tem propósito, tem prazo, tem tempo para isso acontecer, negócio não é indeterminado, sem perder de vista, não, tem prazo. Quando eu concluir, voltarei, vem com propósito, para vos receber. E o quê? E aonde eu estou, então você vai morar onde? Na casa do Pai, nas moradas que o Pai deu para nós, mas que estão sendo preparadas pelo... E o Filho vai morar onde? Com a gente. Amém, gente, que bênção, hein? Tá entendendo? É joia, gente, que bênção. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: vem agora comigo aqui, ó, vem cá, presta atenção aqui. A primeira vez, primeira vez não, quando o homem foi criado, ele veio à existência, ele veio habitar nesse mundo, e Deus preparou um jardim, plantou um jardim, colocou o homem dentro do jardim, e veio e habitou com o homem, não foi? Deus habitava com o homem no... Olha lá o modelo, aonde a gente aprende isso? Lá na matriz. Deus é que prepara, Deus é que planta e põe o homem dentro do jardim, e vem e habita com o homem no jardim. Olha aí que bênção. Agora vem Jesus, o segundo Adão, e ele diz a mesma coisa, que ele foi preparar um lugar, e esse lugar é para que estes que são dele possam estar com ele, e ele vai habitar com eles lá. Estão entendendo? Aí a gente, do nosso jeito, na nossa vontade, a gente recebe essa terra como herança do Senhor para nossa habitação. Aí a gente vai brincar, presta atenção aqui, ó. Aí nós vamos brincar de Deus, Como é que a gente brinca de Deus? Primeiro, a gente pensa que essa terra é a gente que manda. Aí você passa a vida toda aqui nessa terra tentando fazer o quê? Moradas. Verdade ou mentira? E aí você vai fazendo morada. Trabalha, rala, sua, para comprar um pedacinho de terra. Um lotezinho, merrequinha. E trabalha para quitar a casinha. Minha casa, minha.
Aí você entra lá e fala: minha casa, comprei com o meu suor, ralei, meu canto aqui, é minha casa. Não é verdade? E aí você põe até valor, não põe? Todo ano você fica vendo o IPTU para ver o valor venal e vai jogando ali em cima e oh, maravilha! Né? Apartamento lá no Jardim América, lá, rala para pagar o bichinho, né? Não é assim? E tem um casal ali que ainda está sonhando em comprar, né? Está aí lutando para chegar lá, né? Logo, vamos seguir o mesmo caminho que eu estou falando aqui. Pois é, mas vai chegar, né? Está lutando para isso. Não é assim que a gente faz? Olha aí, a gente pensando que a nossa vida é isso aí, querendo uma moradia, querendo construir, né? E aí nisso a gente vai envolvendo toda a nossa vida, nossa saúde, nosso tempo, nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa idade. E aí a gente vai pensando nisso. Aí quando chega na velhice, quando a gente está mais para lá do que para cá, aí a gente muda, há uma inversão de valores. Aí você já começa a pensar que nada disso mais me pertence, vai ficar para os meus filhos, para os meus netos, e vai ficar aí para essa turma aí. E para onde eu vou agora? E aí eu descubro que eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Eu passei a vida toda aqui na terra construindo algo, pensando que era para mim, que era fruto do meu trabalho, da minha força, e para isso eu abri mão de tantas outras coisas, deixei de fazer e viver tantas outras coisas. Aí agora, quando eu estou mais próximo de ir embora, eu descubro que, e lá para onde eu vou? Aí você descobre que tem, mas é do pai, é na casa do pai, é o filho que está preparando, e que você não tem controle nenhum sobre isso. Uau! Você só chega, ele vem te buscar e vai morar com você para sempre nessas moradas lá. Aí isso nos leva lá para o Salmo 127. Lembram do Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que... Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as... Uau! Inútil vos será levantar de madrugada e dormir tarde, né? E então, ó, e ele dá enquanto você está aqui nessa terra aí, ralando, pensando, e ele está te fazendo outro lá. Só que a gente ama e briga e se arrebenta pela morada aqui na terra. E isso turba o nosso coração. E aí ele pega e diz: olha, eu tenho para vocês muitas moradas, mas elas estão lá na casa do meu pai. Mas ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Só isso. Aí depois ele continua, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é: não se turbe o vosso coração, descanse em Deus. Ele está preparando moradas. E
Ele vem. Ele foi com propósito e ele voltará com propósito. O que ele quer é que você cuide do seu coração. A palavra de Deus para nós nesta noite é: não se turbe o vosso coração. Amém? Não se turbe. Mas é você que tem que fazer isso. É você que tem que cuidar do seu coração, meu irmão. E ele já deu os recursos. Mas a gente tem que querer isso, senão você se arrebenta. Tem gente que está aí muito mal no coração. Tem gente que está com o coração conturbado, carregado, duro e cheio de outras coisas. E aí você perde o foco. Aí crença, fé não entra aí, mas não entra mesmo. Tem gente que o coração não consegue crer, não consegue descansar. E ele está dizendo: olha, é você que tem que fazer isso. Deixa o seu coração crer. O coração foi feito para crer. Mas se você deixar ele turbado, ele não vai crer. E é você que tem esse poder de fazer isso. Cara, não se turbe o vosso coração. Como eu costumo dizer, né? Se nós fôssemos daquela igreja que manda olhar para o lado e dizer alguma coisa para o seu irmão, eu iria dizer para você: olha para o teu irmão que está para o lado e diz: não turbe o vosso coração, meu irmão. Crede em Deus, crede também em mim. Ok? Mas olha, é verdade. Vai para a sua casa hoje, essa semana, e diz: não se turbe o meu coração. Que o meu coração não se turbe. Amém? Vamos falar isso para Deus. Fala para você primeiro, para o seu coração aí: não se turbe o meu coração. Credes em Deus, crede também. Edina, missões, credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Amém? Bênção, firmes, entenderam? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. É uma palavra rápida, simples, mas direta. Que Deus nos ajude, porque nós estamos vivendo momentos muito propícios para o nosso coração se endurecer e se conturbar, e perdermos o foco, perdermos a fé e deixarmos de crer. E aí, se isso acontece, a gente não tem mais foco, a gente não tem mais consolo nem esperança. Mas que Deus nos ajude e que a gente consiga dominar o nosso coração. Amém? É muito forte. A multidão dos que creram era só o coração, e a alma, muita alegria, singela vida, na simpatia de Deus. Simpatia de Deus.